Bom dia a todos vocês, irmãos e irmãs queridos. Aqui vos fala o Padre José Raimundo da paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiepe. E mais uma vez nos reunimos em torno da palavra do Senhor, em torno do seu Evangelho. Que Ele abra o nosso coração, que Ele disponha a nossa vida para o serviço nesse dia de quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, hoje 23 de julho de 2020. O texto do Evangelho é Mateus 13, de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados, já tivemos oportunidade de recordar que o Evangelho de segundo Mateus foi escrito para cristãos de origem judaica e, por isso, seu autor organizou-o como uma nova lei dada a Israel ou como um novo Pentateuco. Daí esse Evangelho apresentar os ensinamentos em 5 grandes grupos, ou 5 grandes discursos. Cada discurso é seguido por uma parte narrativa, na qual Jesus põe em prática aquilo que acabou de ensinar. Os capítulos 5 a 7 apresentam o primeiro discurso, o discurso da montanha, que é a porta de entrada do reino. Os capítulos 8 e 9 são a narrativa ou parte prática desse discurso. O capítulo 10 corresponde ao segundo discurso, o discurso da missão, que é a maneira de anunciar e difundir o reino. E os capítulos 11 e 12 são a narrativa ou a parte prática do discurso. A seguir, temos o terceiro discurso das parábolas,
que é o capítulo 13, que mostra o mistério do reino presente na vida. Os capítulos 14 a 17 correspondem à narrativa desse discurso. Depois vem o quarto discurso da comunidade, capítulo 18, com a narrativa em 19 a 23. E por fim, o quinto discurso dos capítulos 24 e 25, sobre o advento futuro do reino, seguido da conclusão, morte e ressurreição, dos capítulos 26 a 28. Assim é dividido o Evangelho de São Mateus como um Pentateuco, isso é, como 5 leis. Os 5 primeiros livros da Bíblia se chamam Pentateuco. O Evangelho de Mateus tem assim 5 discursos que são apresentados para a conversão do povo de Israel. Na nossa leitura litúrgica do Evangelho de Mateus, nos encontramos agora no terceiro discurso das parábolas, portanto, Mateus 13, 10 a 17. E o Senhor acabou de expor ao povo a primeira delas, a parábola do semeador, e está para explicá-la, mas apenas aos discípulos. Estes, então, perguntam por que ao povo ele fala sempre em parábolas. Jesus responde que a compreensão das parábolas supõe abertura, supõe disposição. Mas o povo de Israel não quer ver, não quer escutar. Enquanto os discípulos, isso é aquele grupo que segue Jesus, os discípulos são chamados ao pleno conhecimento dos mistérios. E assim, os discípulos se tornam a verdadeira continuação do Israel de Deus. Se isso é verdade, irmãos, que o Senhor faça de cada um de nós um discípulo atento. Que o Senhor faça de cada um de nós um novo Israel, cheio de fé, esperança, de caridade, pronto a compreender e a viver e a anunciar a todos as maravilhas do seu reino. Amém. Nós acabamos de escutar, no dia de ontem, a primeira aula do curso de aprofundamento da fé. Foram muitos os irmãos inscritos, espero que muitos tenham podido, de fato, chegar ao lugar em que se encontrava no YouTube a aula e que puderam assistir à primeira aula. Nós vamos assim continuar na próxima semana esse nosso tema, o tema da missa. Ontem nós pegamos apenas a introdução, aquela parte mostrando que a missa não é sacrifício de Israel, mas é o sacrifício de Cristo. E como surge no ambiente sacrificial, é que a gente começa a ver os principais sacrifícios de Israel, que são aqueles 3, o sacrifício pascal de comunhão e pacífico e o sacrifício de holocausto. Por isso mesmo, vamos nessa próxima aula continuar nesse tema e entrar na parte inicial da missa, que são os ritos de entrada, observando cada parte, como surgiu, de onde surgiu, cada parte que nós temos hoje na missa. Seguindo sempre aquele livro nosso, A Missa e Suas Partes, para viver e compreender a Eucaristia. Nós queremos dizer aos irmãos da importância do curso para aumentar o nosso conhecimento sobre as coisas da fé, da igreja, da liturgia, de tudo aquilo, porque vão ser vários módulos
de tudo aquilo que pode nos alimentar para nos dar uma fé mais intensa, uma fé mais profunda. Estamos também acabando de preparar a estrutura da novena que vai anteceder a festa de Nossa Senhora da Esperança. No início da próxima semana já estaremos expondo para os irmãos, quando o grupo que está preparando otimizar, isso é, finalizar esta estrutura da novena. E eu pedindo ao Senhor que Ele nos faça celebrar com devoção a nossa festa, apesar desse momento de pandemia. Queremos, no final do ano, ter a oportunidade de, num dia específico, quando a pandemia, o Senhor nos fizer superar esse momento difícil da pandemia, que a gente possa também fazer uma celebração importante de Nossa Senhora da Esperança. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude no dia de hoje e nos faça estarmos atentos à sua palavra. Que o Senhor tire de nós todo egoísmo, tudo aquilo que fez o povo de Israel perder a primazia junto de Deus. Eles ficaram tão cientes do seu alto valor que abandonaram os outros, que abandonaram os irmãos. Então que o Senhor nos faça verdadeiramente abertos a todos, a um irmão em relação ao outro, que haja essa profunda abertura, que a gente não tenha o coração fechado a ninguém, que na nossa comunidade possamos receber todas as pessoas, sejam aquelas que já participam da comunidade, são os novos que venham viver na comunidade, e que assim a gente mostre na prática o nosso cristianismo. Porque às vezes a gente ouve o evangelho e como Israel, o povo de Israel, não vê e não ouve. E aí continua desprezando os outros, fazendo particularismos e pensando que está vivendo como um verdadeiro cristão, quando não está. Que o Senhor tire de nós tudo o que impede a gente de ver, de acolher, de amar, de deixar o outro entrar na nossa vida. Que Ele nos purifique de todo egoísmo, porque só assim podemos dizer que somos verdadeiros cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Amém.